Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu consegui terminar de pintar essa página. Eu acho que não gravei tudo, porque teve algumas vezes que eu pintei e o celular estava sem bateria, e aí eu tive que deixar o celular carregando, então não pintei. Não gravei, quer dizer, né? Porque aí eu precisava mais pintar do que gravar, na verdade. E às vezes vai acontecer isso, infelizmente. As crianças estavam até falando pra mim outro dia: ai, mãe, você tem que falar assim no seu canal. Ai, fala se você quer que eu pinte tal coisa ou tal coisa. E aí eu falei pra elas, né, que eu não quero pretensão de que ninguém determine o que eu vou pintar. Nem quero ter esse tipo de... Elas ficam muito vendo, né, essas coisas de canais de YouTube, esse povo conversando assim, falando: ai, o que vocês acham que eu pinto, o que vocês querem pintar, comente aí e tal. Eu falei pra elas que não é esse o meu intuito é só dar uma limpada na minha cabeça mesmo. Então a gente tá chegando em concordâncias com as minhas diretoras artísticas sobre o canal. E aí, enfim, consegui, então tá bem bonitinho. Comecei a segunda parte, gravei algumas coisas ontem. E fazia dias que eu não pegava na pintura, assim, pra pintar. Mas consegui ontem. Ontem eu até pintei um pouco de Bobbie Goods também, que fazia tempo que eu não pintava. Porque, né, enfim, tô de mal das canetinhas. Mas consegui pintar ontem e ficou bem bonitinho. Eu não pintei os peixes ainda, eu não sei o que eu vou fazer com esses peixes, que cor que eu vou fazer. Se eu meto uma canetinha, aquela lá, Falsia da Stabilo, e faço uns peixes com uma cor mais vibrante, não sei o que eu faço ainda, vou deixar eles por último. Que mais? Marquei médicos, um monte de médico. Marquei ginecologista, marquei psiquiatra, nutricionista. Agora vai, hein? Deus, olha, vê a força que eu estou fazendo. Mas eu realmente acho que eu devo estar com algum déficit de vitamina, de... como que fala? Ferro, alguma coisa deve estar com déficit aqui. E por isso que eu acho que eu tô tão cansada, né? Mais cansada que o normal. Sempre trabalhei à noite. Esse ano vai fazer uns 5 anos aí que eu tô mais no fluxo noturno. Trabalhei curtos períodos durante o dia. Mas tô mais focando em trabalhar à noite porque é mais fácil pra mim em questão das crianças, né? Pra poder... Por exemplo, hoje marquei consulta pra Nina. Fui aqui perto de casa, postinho, ai meu Deus, o nome não é postinho aqui, policlínica também não é mais, UBS perto de casa, marcar pediatra. Cheguei pra marcar hoje, já tem pediatra pra amanhã, né? E olha que é SUS, hein, gente? E o convênio, pra quando que eu marquei? Quase um mês depois, o psiquiatra. Enfim, né? E aí, hoje, o que eu vou falar nesse vídeo, né? Eu vou falar sobre qual é o processo que eu, mãe de uma criança trans, faço para acompanhamento dela. Eu não vou contar a história de como a minha filha me contou as questões dela. Eu não vou falar nada sobre isso, porque isso é um assunto dela. Um dia que ela tiver vontade e acho que distanciamento histórico da vida dela para poder formular as coisas, ela conta se ela quiser, sentir vontade. Mas não é uma história que vai ser partilhada por mim. Assim, as pessoas que são mais íntimas, mais chegadas, eu contei sem problema nenhum, né? Alguns familiares e tal. Mas no restante, acho que seria mais ela poder falar a história dela quando ela estiver afim. A partir do momento que ela me contou, vamos lá. Primeiro, o que eu sabia sobre pessoas trans? Eu sabia que o Radifem inviabiliza mulheres trans.
E aí eu me afastei um pouco desse tipo de material, porque quando me vi grávida, falei, não sei o que esta criança vai ser um dia, então não vou ficar alinhada com um pensamento que inviabiliza mulheres trans. Bom, pensei isso, passou. Isso era a coisa que eu sabia sobre pessoas trans, o Radfem e tal. Aí passou uns anos, eu vi o caso da travesti Dandara, que foi morta a pauladas no interior aí do Brasil, na cidade onde ela morava, à luz do dia, com populares assistindo. Ninguém fez nada, ninguém interviu. Homens batiam nela com uma enxada. O corpo dela foi carregado em cima de um carrinho de mão e jogado, enfim, sabe? Uma coisa muito cruel, grotesca, para desumanizar mesmo a pessoa. Então, basicamente, era isso que eu tinha de informação até o dia que minha filha chegou para mim e conversou. Naquele mesmo dia, eu comecei a dar um Google sobre atendimento a pessoas trans, né? Para poder entender, fiz pesquisa sobre o que a ciência diz, como que se desenvolve. Fui entender que gênero e sexualidade são coisas totalmente diferentes. Fui entender o básico do básico do básico. E aí achei lá o atendimento do Hospital das Clínicas, porque aqui na cidade onde a gente mora não tem atendimento para crianças e adolescentes trans. Então, o lugar mais perto é São Paulo, no Hospital das Clínicas, dentro do Instituto de Psiquiatria, o IPQ. Vai completar 10 anos esse ano, inclusive. Não sei se já completou, na verdade, mas eu sei que são 10 anos de atendimento. Eu encontrei o Antigos, que é Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual. E aí, mandei e-mail pro pessoal lá, mandei e-mail pro Alexandre, que é o médico psiquiatra e coordenador do Antigos. Mandei e-mail também pro institucional do Antigos. E aí eu recebi resposta deles bem rápida, assim, falando pra marcar uma triagem. Expliquei brevemente o que tinha acontecido, expliquei qual era o contexto familiar. E marcamos a triagem, fomos lá no primeiro dia e você fica muito tempo lá. Você conversa com o psiquiatra junto com o pediatra e são inúmeras conversas, inúmeras triagens. E aí a gente foi aceito para acompanhamento, né? Porque existem características para se atender a minha criança. E aí, a partir disso, todo mês eu vou lá 1 ou 2 vezes por mês para passar em psiquiatra, pediatra, fazer exames, conversar muito. E, gente, é um processo que pelo menos vai ser pelos próximos 10 anos. 10 anos de acompanhamento. Nem sempre vai ser um acompanhamento mensal ou quinzenal, mas é um processo longo. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas que acham que a partir do momento que você vai para um acolhimento, atendimento de pessoas, crianças e adolescentes trans, você vai receber uma bolsinha com kit agulha e hormônios. Não funciona dessa forma. Até para você iniciar o bloqueador hormonal, que é o bloqueador para o desenvolvimento. Gente, aqui eu tô falando, eu não vou falar nos termos científicos, nem nada dessas coisas. Existem inúmeros canais no YouTube ou pessoas no Instagram que falam de forma científica. Não sou eu o caso, eu tô dando só uma exemplificação materna, bem simplória sobre os processos. Mas enfim, o que seria usado de começo, após o start da puberdade, é o bloqueador hormonal para a criança ter um tempo, a criança ou adolescente, ter um tempo de maturar os seus pensamentos, a sua ideia, e não ver o seu corpo se desenvolvendo com características que ela não quer.
que ela não vai se entender ali, ela não vai se achar. Então, é uma forma de você trazer segurança psicológica, segurança física, porque o bullying vai estar reduzido, né? A passabilidade ali pelo outro gênero traz uma tranquilidade, uma segurança, porque as pessoas não educam os seus filhos para respeitar corpos de pessoas trans, né? As pessoas não educam. Ninguém pensa sobre isso. Eu não pensava sobre isso. Não vou ser hipócrita. Eu não pensava sobre isso. Eu não pensava sobre crianças trans. Nem sobre qual é o impacto da violência dentro das escolas. Eu tenho muita sorte que a escola que as minhas crianças estudam, apesar de ter sido o primeiro caso da escola, a escola fez contato com a Secretaria de Diversidade, pediu ajuda para tentar entender. Os 2 núcleos escolares que a minha criança estuda, eles estão alinhados em trazer segurança. Mas não é a realidade de muitas crianças por aí, sabe? Primeiro que a realidade de muitas crianças por aí é que no momento de chegar na família e conversar com a família, a recepção vai ser totalmente diferente do que a minha filha foi recepcionada. Tô com você e a gente vai achar um caminho juntas. A maioria das vezes é a expulsão de dentro de casa, se a criança ou o adolescente continuar tentando em busca de si. E aí começa a violência, né? Dentro da própria casa. Então, assim, quando eu via sobre pessoas e adolescentes e nananã, eu ficava com muito medo, né? O medo foi o primeiro sentimento que eu tive bem forte, assim. Por lembrar bastante do caso da Dandara. 2, porque as pessoas relatam muito a violência, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Ponto. E aí você fica com medo, né? Só que eu tento não deixar que o meu medo seja norteador da vida da minha criança, porque eu não posso, né? Senão isso também é um tipo de violência. O que eu faço? Eu obrigo, e vou dizer obrigo porque eu obrigo mesmo, a fazer uma atividade física que esteja relacionada à defesa pessoal. Vai ter que fazer, não quer fazer, vai emburrada, não quer ir, não quero saber. Não vai ter discussão, isso não vou entrar em, vai ter que fazer. Vai ter que aprender a se defender. Vai. Não, esse eu não abro mão. Tô sendo tóxica aqui. Mas só, né? Porque é o que eu posso fazer. Obrigar a aprender a se defender. É o que eu posso fazer. No mais, eu não posso impedir que... Porque eu estaria sendo muito violenta se eu falasse, olha, você não sabe o que você tá falando e então não aceito. Você só vai poder falar sobre isso quando você tiver 18 anos. E aí a gente tem um chá revelação aqui. Pessoas trans não nascem com 18 anos. Pessoas trans foram crianças e adolescentes. Pessoas trans precisam começar um acompanhamento direcionado de saúde e saúde mental já no primeiro momento que se entendem como pessoas trans. Não dá pra gente ficar nessa, quando tiver 18 anos. Não. O bom de você fazer o acompanhamento, que nem a gente faz lá no Antigos, é que você tem respaldo. Você tem gente que estuda e vive isso diariamente para poder te trazer respaldo, para poder te trazer respostas, para poder te trazer luz na caminhada. As novas mudanças do CFM, elas são agressivas. Proibir o bloqueio hormonal já no primeiro momento do start da puberdade vai contra o que a ciência mostra de qualidade de vida para essas pessoas, sabe? Deixa a pessoa mais próxima da violência, porque ela não vai estar com tanta passabilidade. É horrível a gente garantir
a segurança de pessoas em cima da passabilidade. É horrível. Mas em ambiente escolar, ali junto com outros crianças e adolescentes que não recebem educação sobre o respeito de pessoas diferentes de si, é o que vai trazer o mínimo de segurança, sabe? Protelar isso para depois é colocar essa pessoa mais próxima da violência. Não vejo outro cenário. Não há quem me explique que seja uma coisa menos agressiva. Mas é isso, a gente não vai deixar o medo ser um norteador muito forte sobre isso. A gente vai, lutando conforme a gente consegue. Eu faço um processo muito desgastante para mim, para poder ir nessas consultas. Eu saio do plantão 7 horas da manhã, eu pego a criança, vou pra rodoviária, pego um ônibus até São Paulo, desço no metrô, vou até o Hospital das Clínicas, passo pela triagem, passo pelo médico, converso, uma hora e pouco de consulta, pego o metrô de volta, pego o ônibus pra casa. Nisso eu fiz mais um plantão de 12 horas, virada. E vão ser isso por muito tempo ainda. Sabe? As pessoas falam em indústria farmacêutica, que isso é uma bandeira ideológica. Cara, vocês estão falando merda. Sinto muito. Vocês estão falando merda. Que indústria farmacêutica? Sabe? Que indústria farmacêutica? O acompanhamento que eu tô fazendo é pelo SUS. É o SUS que estuda isso, que dá subsídios para fazerem esses acompanhamentos. O único remédio que a minha criança toma hoje é um antidepressivo para regulação de humor, porque mostrava o início de uma depressãozinha ali, então tinha uma balança de humor muito difícil de lidar. E aí, nas conversas com os psiquiatras durante meses, foi diagnosticado, foi dado o remédio, faz o acompanhamento, muito mais fácil de lidar agora. Muito mais fácil. Sendo eu uma pessoa que já usei de medicação, que se precisar uso novamente, tanto para controle de ansiedade quanto para depressão, foi maravilhoso, sabe? É isso. E faz atividade física também, né? Porque a gente sabe que a atividade física é um fator de melhora em saúde mental gigante. Substitui a medicação? Não substitui, mas ajuda muito. Então, o que eu queria falar era isso. O processo é longo, não é assine aqui, ganhe esse kit seringa, sabe, gente? Vamos parar de falar bosta na internet. Vamos parar de falar bosta de desconhecimento, sabe? Pessoas trans não são aberrações. Elas são nossos filhos. São pessoas amadas. São pessoas que a gente quer que viva muitos anos. Muitos anos. Eu torço muito para que o caminho da minha filha sempre seja cruzado com pessoas boas, sabe? Que os intolerantes fiquem longe dela. Para que ela possa ter o mínimo de segurança. No máximo, eu vou continuar fazendo tudo que eu posso fazer para garantir a qualidade de vida dela. É isso. Beijo, até a próxima.